Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu sou o pastor Vasconcelos, este é o meu, o seu, o nosso canal Embaixador de Cristo. Ao contrário do que fazem os católicos, por que o Senhor Jesus não se batizou quando criança? O que aconteceu com o Senhor Jesus? Por onde ele andava? O que fazia dos 12 aos 30 anos? Por que o Senhor Jesus só foi batizado aos 30 anos de idade? Fique conosco e obtenha a resposta para todas essas perguntas logo após a vinheta. Do nascimento do Senhor Jesus até os seus 12 anos de idade, a Bíblia registra que todos os acontecimentos ocorreram na sua vida, junto com os seus pais, José e Maria. Lucas capítulo 2, versículos 39 a 42, deixa claro que seus pais cumpriram, eles cumpriam os ritos das leis do Senhor. Seus pais o levavam para Jerusalém anualmente para participar das festas anuais estabelecidas nas leis do Senhor e voltavam em seguida para a Galileia, para a cidade de Nazaré. Veja o que diz o texto de Lucas capítulo 2, versículos 39 a 42. Assim que cumpriram tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia para a sua cidade de Nazaré. E o menino ia crescendo e fortalecendo-se, ficando cheio da sabedoria, e a graça do Senhor estava sobre ele. Ora, seus pais iam todos os anos a Jerusalém à festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, subiram eles segundo os costumes da festa. Podemos todos dizer que o Senhor Jesus, dos 12 aos 30 anos, teve uma vida normal junto com seus pais, na mesma localidade onde moravam, e trabalhavam. Jesus cumpria as obrigações ensinadas pelo seu pai, que era carpinteiro, e ele ajudava nos trabalhos. Podemos afirmar isso, irmãos, biblicamente, que Jesus também era carpinteiro. Quando Jesus deu início ao seu ministério, ensinando nas sinagogas e operando milagres, você vai observar que os moradores da localidade escandalizaram-se, e o identificaram como profissional da carpintaria. Isso está em Marcos capítulo 6, versículo 3, que diz o seguinte: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Isso deixa claro que, como todos frequentavam as mesmas sinagogas, conheciam não somente as famílias, como a sua mão de obra para gerar o seu sustento. Era uma comunidade ali. Devemos lembrar, irmão, que seus pais não o batizaram nas águas por causa da essência dessa modalidade de batismo, conforme está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 11, que diz o seguinte: eu, na verdade, vos batizo em água na base do arrependimento. Embora não tivesse cometido nenhum pecado, Jesus foi a João para ser batizado por esse, conforme vemos em Mateus capítulo 3, versículo 13 a 16. O período dos 12 aos 30 anos de idade do Senhor Jesus é chamado por alguns de os anos ocultos de Jesus. Outros chamam de os anos perdidos de Jesus. Mas nós veremos a partir de agora por que o período dos 12 a 30 anos não existe em relato de operações de milagres realizados pelo Senhor Jesus. Isso é uma dúvida que paira na cabeça de muitos na igreja.
Existem muitas especulações a respeito desse período, onde alguns alegam que o Senhor Jesus ele foi para o Tibete aprender, tudo o que ensinou e operou de milagres. Contudo, irmãos, se nos dedicarmos a examinarmos cautelosamente as Escrituras sagradas, nós encontraremos as respostas para o assunto em questão. Veremos agora porque ele não foi aprender no Tibete o que deveria ensinar e os milagres que deveria operar, a realizar na presença de todos, porque o próprio texto sagrado em Lucas capítulo 2, versículo 40, diz o seguinte: e o menino ia crescendo e fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Era a graça do Senhor Deus Pai, irmão, que estava sobre ele desde o princípio da fundação do mundo. Por isso, os doutores da lei maravilhavam-se com a profundidade das suas respostas que ele dava para aqueles sábios da lei. Você vai ver isso em Lucas capítulo 2, versículos 46 e 47, que diz o seguinte: quando ele foi perdido, que os seus pais voltaram, o encontraram no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, E todos os que o ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Portanto, você está vendo aí que ele não teve que aprender nada com ninguém, porque ele, desde criança, já tinha esse conhecimento aprofundado que era de origem do próprio Deus. E quem tem o Pai tem o Filho. E ele está desde o princípio da fundação do mundo. Então ele não teria necessidade de ir para o Tibete aprender com homens o que ele deveria fazer para ensinar a respeito das coisas sagradas do Senhor. Tá certo? Portanto, nós veremos agora, irmãos, porque o Senhor Jesus só começou o seu ministério aos 30 anos de idade. Em Mateus capítulo 5, versículo 17, o próprio Senhor Jesus disse o seguinte: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Portanto, irmãos, o Senhor Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus ele era cumpridor das leis estabelecidas pelo próprio Pai e ele mesmo desde o princípio. Quando o Senhor mandou Moisés fazer o censo das tribos, ele estabeleceu a idade que todos os homens deveriam ter, para iniciar os trabalhos na tenda da revelação. No ato de ser batizado por João, Jesus disse que deveria ser batizado para que se cumprisse toda a justiça. O cumprimento da justiça, irmãos, que o Senhor Jesus estava falando ali naquele momento, nós vamos ver exatamente agora no livro de Números, no capítulo 4, você verá escrito por 7 vezes a mesma expressão, a mesma diretriz, a mesma determinação da parte do Senhor para o início de todos aqueles que deveriam começar o seu ministério. Portanto, o Senhor repete 7 vezes no capítulo 4, versículos 3, versículo 23, versículo 30, versículo 35, versículo 39, versículo 43 e versículos 47. Está escrito nestes versículos o seguinte: da idade de 30 anos para cima até os 50 anos de todos os que entrarem no serviço para fazerem o trabalho na tenda da revelação. Portanto, irmãos, 7 vezes o Senhor repete essa determinação. E veja o que diz Lucas no capítulo 3, versículo 23. Tinha Jesus
cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. E aí ele sai relacionando o nome de todos aqueles lá no princípio, não é? Relacionados para dar início ao seu ministério conforme Deus estabeleceu. A partir daí, irmãos, aos 30 anos de idade, o Senhor Jesus começou o seu ministério. A Bíblia, irmãos, ela não é de particular interpretação. Não é isso? Não é como eu quero, como A quer, B, C ou D quer. Certo? Ela mesma se interpreta, mas para isso é necessário que nós examinemos frequentemente as Escrituras. Por isso o Senhor disse, examinai as Escrituras. E no vídeo de hoje, irmãos, nós concluímos, não é, da seguinte maneira. Primeiro, que o Senhor Jesus, dos 12 aos 30 anos de idade, passou junto com a sua família, com seus pais, frequentando as sinagogas e ajudando e trabalhando de carpinteiro, como seu pai também era José. Você sabia disso? Deixa aí a sua opinião, deixa seu comentário a respeito. Segundo, que o Senhor Jesus aguardou completar a idade estabelecida por Deus para dar início ao seu trabalho ministerial, conforme o livro de Números capítulo 4, versículos 3, 23, 30, 35, 39, 43 e 47. Você sabia disso? Pois é, deixe sua opinião a respeito. E aprendemos, terceiro lugar, nós aprendemos que o batismo nas águas é batismo que tem por base o arrependimento. Por isso é antibíblico batizar crianças que não discernem o que é pecado e da necessidade da remissão, ou seja, de ter o seu pecado perdoado. Você conhece alguém que batizou, né, que tenha batizado criança, né, sem ela saber da necessidade de arrepender-se e também de ser perdoada? Se você conhece, aproveita a oportunidade, compartilhe esse vídeo para que estes tomem conhecimento daquilo que estão fazendo ser antibíblico perante, né, o Senhor. Quarto, nós aprendemos ainda que 30 anos de idade foi a idade que o Senhor estabeleceu para todas as tribos de Israel iniciarem as suas atividades na congregação. Esse estabelecimento do Senhor foram para os homens de cada tribo de Israel. E se você chegou até o final deste vídeo, deixe o seu like, ajude-nos, irmãos, compartilhando os nossos vídeos para que outras pessoas também conheçam esses fundamentos bíblicos, possam ter a sua fé solidificada, edificada, não é? Servir-lhe de enlevo espiritual, não é isso? Esses assuntos aqui abordados são assuntos que poucos são comentados e instruídos, né, nas igrejas, e poucos têm resposta para essas perguntas, principalmente a situação, né, dos 12 aos 30 anos do Senhor Jesus, o que foi feito. Tá bom? Até a próxima oportunidade, no próximo vídeo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a minha, a sua, a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Forte abraço, continuemos com Deus.